Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Equação do segundo grau. Prestem bastante atenção, porque enquanto vocês estiverem estudando, vocês vão usar equação do segundo grau, principalmente aqui no nono ano, tá certo? Então, olha só, o que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau é toda a equação que vem escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Onde o a, o b e o c são números reais, tá? Números reais. Bom, outra coisa, o b e o c podem ser zero, mas o a nunca pode ser zero. Por quê? Porque se eu tiver 0x2 mais bx mais c igual a zero, 0 vezes o x2 vai deixar de existir o x2. E é justamente o x2 que denomina a equação do segundo grau. Se eu tiver uma equação assim, ela vai ser do primeiro grau, tá certo? Bom, a equação do segundo grau, ela pode ser completa quando ela tem, por exemplo, 2x2 mais 3x mais 6 igual a zero. Ó, o 2 é o coeficiente A. A gente chama de coeficiente. O 2 é o coeficiente A da equação, ó. O 3 é o B, ó. É aquele que acompanha o X. E o 6 é o C, tá? Então, se eu pergunto para você, nessa equação, quem é o coeficiente A? Você vai me responder 2. Quem é o coeficiente B? 3. Quem é o coeficiente C? 6. Então, essa equação é uma equação completa, tá certo? Bom, se eu tenho aqui, por exemplo, 5x2 mais 2x igual a zero, essa equação é incompleta. Ó, ela tem o coeficiente A, que é o 5, ela tem o coeficiente B, que é o 2, mas ela não tem o coeficiente C. Então, essa equação, ela é incompleta. Bom, eu posso ter uma equação do segundo grau assim também. 5x2 menos 10 igual a zero. Ó, o coeficiente A é 5. O coeficiente B não tem, ó, não tem o B que acompanha o X, estão vendo? Mas tem o C. Então, essa equação também é incompleta, tá certo? Ó, eu posso ter uma equação do segundo grau incompleta, faltando o C, e posso ter uma equação do segundo grau incompleta, faltando o B, tá certo? Bom, se eu tenho uma equação assim, por exemplo, 4x3 menos 5x mais 1 igual a zero. Isso é equação do segundo grau? Não. Se eu tenho 4x2 menos 5x igual a zero, é uma equação do segundo grau? Sim. Não, porque aqui é grau 3. Sim, porque aqui é grau 2. Equação do segundo grau incompleta. Agora, se eu tiver 4x2 menos 5x mais 8 igual a zero, equação do segundo grau completa, certo? Bom,
Se eu tenho um coeficiente A valendo 1, um coeficiente B valendo 6, um coeficiente C valendo 9. E falo para você, tenho aqui os coeficientes. Escreva uma equação do segundo grau para mim. Então, olha, você tem que lembrar que a equação do segundo grau, ela é escrita com ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, no lugar do a, o que você vai escrever? 1x2. Esse 1 aqui, ó, não precisa ser escrito. Mais b, quem é o b? 6. Então, você tem 6x. Mais, quem é o c? 9, igual a 0. Certo? Ou eu posso ter uma equação 2x2 mais 8x mais 12 igual a 0. E pergunto para você, quem são os coeficientes dessa equação? Você vai me responder, o A vale 2, o B vale 8 e o C vale 12, certo? Então, ó, nós já sabemos o que é uma equação do segundo grau. Sabemos o que é uma equação do segundo grau completa. Sabemos que a equação do segundo grau pode ser incompleta faltando o C, que ela pode ser incompleta faltando o B. Sabemos identificar quem são os coeficientes, né? Aqui, ó, A, B, C. Sabemos escrever uma equação dando o coeficiente. Tá entendido? Bom, agora nós precisamos de aprender como que eu resolvo uma equação do segundo grau. Como que eu vou resolver uma equação do segundo grau? Bom, nós vamos começar resolvendo uma equação do segundo grau incompleta, tá? É mais fácil. Nós vamos começar do mais fácil. Por exemplo, se eu tenho aqui uma equação incompleta da forma ax2 mais c igual a 0. Ó, ela vai ter o a e vai ter o c. Ela é incompleta porque está faltando o b. Vamos ver como é que eu resolvo essa equação. Por exemplo, se eu tenho lá x ao quadrado menos 49 igual a 0. Ó, o a aqui vale 1, não tem o b e o c vale menos 49. Quando eu resolvo uma equação, qualquer equação, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, qualquer equação, o que eu quero achar? Eu quero achar o valor da incógnita, né? Do x, nesse caso aqui o x. Pode ser qualquer letra, no caso aqui é o x. Então, eu estou procurando essa incógnita. E toda vez que eu vou resolver a equação, então, ela vai ficar separada no primeiro membro. Lembra quando a gente fazia a equação do primeiro grau? Mesma coisa. Então, quem tiver letra vai ficar aqui no primeiro membro e quem não tiver vai para o segundo membro. Então, ó, menos 49 vai passar para o segundo membro, vai ficar mais 49. Entendido? Então, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 49. Qual o número que elevado ao quadrado dá 49? A gente pensa logo aqui no 7. Você fala 7. 7 ao quadrado, 49. Mas a gente esquece que o menos 7 também ao quadrado dá 49, né? Olha lá, o expoente par fica positivo. Então, menos 7 ao quadrado dá mais 49. Então, qual o número que elevado ao quadrado dá 49? Pode ser o mais 7, mas pode ser também o menos 7, tá certo? Então, ó, aqui eu vou falar o seguinte, o x
ele é igual. Pode ser mais ou pode ser menos. O que o 7 é do 49? Ele é a raiz quadrada, certo? Então, ó, o x pode ser mais ou pode ser menos a raiz quadrada do 49. Então, o x é mais ou menos, não é mais ou menos não, tá, gente? Não é uma coisa mais ou menos não. Ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então, agora eu vou escrever o conjunto solução, porque todas as vezes que a gente resolve uma equação, tem que ter o conjunto solução. O que é o conjunto solução? Então, menor na frente, né? A gente respeita a ordem, menos 7 e 7. Não precisa escrever o mais 7. Quando ele não tem sinal, a gente já sabe que é positivo, certo? Aí, está resolvida uma equação do segundo grau, faltando a letra B. Nós temos ax2 mais c. Vamos fazer mais uma aqui. Diferente, ó. 16x2 menos 1 igual a zero. Ó, equação do segundo grau, onde tem o A e o C. Separando aqui, 16x2 igual, passa para lá, 1. Esse 16 está multiplicando. Quando está multiplicando, passa para lá, dividindo. 16 avos. Então, nós estamos procurando qual é o número que elevado ao quadrado dá 16 avos, né? Então, eu estou procurando mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, a raiz de 16 avos. X, então, é mais ou menos. Qual é a raiz de 16 avos? 1/4. Então, o conjunto solução é menos 1/4 e mais 1/4. Entendido, gente? Bom, vamos ver aqui mais um exemplo. x2 mais 16 igual a zero. Ah lá. Então, x2 passa para lá. Menos 16, certo? Bom, x, então, é mais ou menos a raiz de menos 16. Existe, gente, raiz de menos 16? Raiz quadrada do número negativo? Não tem. Então, eu não tenho como responder isso aqui, né? Não tem como resolver essa equação. Como eu não tenho como resolver, eu vou escrever que o conjunto solução é vazio, né? Símbolo do vazio. Conjunto solução vazio. Certo? Deu para entender? Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos x2 menos 20 igual a zero. x2 passou para lá, igual a 20. X é mais ou menos a raiz de 20. Não tem raiz de 20 exata, mas 20 é um número que eu posso fatorar. Olha lá, divido por 2, sobra 10. Divido por 2, sobra 5. Divido por 5, sobra 1. Então, o x é mais ou menos a raiz de 2 elevado a 2 vezes 5. Esse 2 pode sair da raiz. X, então, é mais ou menos 2 raiz de 5. Pronto. Quem é o conjunto solução? Menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Entenderam? Isso aqui é a forma de resolver uma equação incompleta, faltando o B, tá? Quando você tem o A e o C. Mas a equação pode vir também faltando o C, né? É quando você tem ax2 mais bx igual a zero. Você tem o A e o B. Como que parece essa equação? Assim, por exemplo, ó.
x2 menos 12x igual a zero. Ah lá, o A vale 1, o B vale 12. Bom, aqui, se eu passar para lá, não vai ter raiz quadrada de x. Então, essa equação é feita de forma diferente. A gente tem que lembrar lá de fatoração, tá? Fatoração. Caso de fatoração, fator comum em evidência. Ó, tem x aqui, tem x aqui. Então, eu vou colocar x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x, menos 12x dividido por x, 12, igual a zero. Então, eu tenho agora x e x menos 12 igual a zero. Significa que o x é igual a zero e que o x menos 12 também é igual a zero, tá certo? Então, todas as vezes que eu tiver uma equação incompleta que tem o A e o B, uma das raízes, que a gente chama de raiz, a solução, uma das raízes sempre será zero, tá? E vocês vão observar que a equação do segundo grau, ela sempre tem duas raízes, tá certo? Ah lá, x igual a zero, já é a primeira raiz, primeira resposta que você achou. E aqui eu tenho x menos 12 igual a zero. Passando 12 para lá, eu vou ter x igual a 12. Pronto, achei as duas raízes. Conjunto solução 0 e 12. Certo? Ó, letra B. Vamos ver mais uma aqui. Mais uma equação incompleta. x2 menos 9x igual a zero. O que eu vou fazer? Colocar x em evidência. Ó, x2 dividido por x, x, menos 9x dividido por x, 9, igual a zero. Tranquilo. Quem é a primeira raiz? Zero. X igual a zero. Certo? Agora esse aqui. X menos 9 virou a equaçãozinha do primeiro grau, né? Igual a zero. X igual a, passou para lá, 9. Conjunto solução, 0 e 9. Pronto. Né? Vamos ver mais um. Menos 5x2 menos 10x igual a zero. Olha lá. De cara, você vê que essa equação aqui é uma equação negativa. Todas as vezes que isso acontecer, é mais fácil para a gente resolver que você venha aqui e multiplique essa equação por menos 1. Por quê? Para você não ter problema de errar o sinal depois, tá? Todas as vezes que ela começar negativo, você multiplica por menos 1. Aí vai ficar assim, menos vezes menos, mais 5x2. Menos vezes menos, mais 10x, igual a zero. Eu vejo que quem é comum aqui agora? Não é só o x, não. O 5 também. Então, eu vou colocar 5x em evidência. Ó, 5x2 dividido por 5x, x. 10x dividido por 5x, 2, igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro aqui, igual a zero. 5x igual a zero. X é 0 dividido para 5. Quanto que é 0 dividido por 5? É 0. Aqui, x mais 2 igual a 0. X igual, passou para lá, menos 2. Então, o conjunto solução é menos 2, né? Menor e 0. Tá certo, gente? Será que vocês entenderam? Bom, para a gente ver se vocês entenderam, né? Eu queria que vocês fizessem no livro de vocês, na página 103, o exercício
só o exercício 1. Quero ver se vocês entenderam, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Se vocês não entenderam, eu vou explicar tudo de novo, porque vocês não podem ficar sem entender isso aqui. Vocês vão fazer o exercício 1 e eu quero ver se vocês entenderam. Vocês vão fazer e mandar para mim, tá bom? A gente combina lá. Boa noite para vocês, bom trabalho.